Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias em 1 João, capítulo 1, e vamos ler hoje os versos de 6 a 10. Primeira João, capítulo 1, versos de 6 a 10, diz assim: Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém. Possa o Senhor, conforme a oração do Natan, abençoar a leitura e a exposição da sua santa palavra. Irmãos, reparem que a palavra-chave desse segundo bloco continua sendo uma: comunhão. Comunhão. Nós estivemos examinando o versículo 5, onde João nos expõe a respeito o caráter de Deus, né? Deus é aquele com quem nós devemos desfrutar essa comunhão. E João diz que a mensagem que ouvimos da parte do Filho e que os apóstolos transmitiram a nós é essencialmente que Deus é luz e que nele não há treva nenhuma. E nós vimos que sempre nós precisamos começar por aqui, com Deus, com o caráter de Deus, né? Com a santidade absoluta de Deus, completa, sem defeito, sem mistura, sem mácula, sem mancha, sem qualquer sombra de mal ou de pecado. Esse é o nosso Deus. E agora, nesses versículos que nós acabamos de ler, Deus vai tratar da outra parte dessa comunhão, desse outro elemento da comunhão que somos nós. Então, é importante que nós conheçamos o caráter de Deus, mas nós também precisamos saber as coisas que a Bíblia diz a nosso próprio respeito. E aqui nesses versículos, o apóstolo João passa a considerar o que nós devemos observar em nós mesmos, aquilo que nós devemos saber a respeito de nós mesmos, se nós queremos começar a desfrutar dessa comunhão com Deus, que é luz e não há treva nenhuma nele. E o que é evidente aqui nesses versículos, irmãos? Que se por um lado, desses elementos da comunhão, né, um desses dois elementos da comunhão, que Deus é absolutamente santo e perfeito, por outro lado, nós, homens, somos absolutamente imperfeitos. Ou, como diz a doutrina, totalmente imperfeitos, ou mais ainda, totalmente depravados. Então, essas duas verdades absolutas precisam estar diante dos nossos olhos sempre. O homem é pecaminoso e Deus é luz, e nele não há treva alguma. E nós sabemos aqui, irmãos, que João está tratando, quando ele trata a nosso respeito, do nosso caráter, de uma das doutrinas fundamentais, centrais da nossa fé. É fundamental, é central, mas é profundamente impopular. A doutrina do pecado. E por que é uma doutrina impopular? Nós sabemos também. Porque ninguém gosta de receber mais notícias a seu próprio respeito. Ninguém gosta de ouvir certas verdades a seu próprio respeito. E nós sabemos que, de acordo com o ponto de vista bíblico, que as pessoas hoje estão apelidando de calvinismo, é muito pior do que a gente pensa. O chamado arminianismo diz: o homem é realmente uma pessoa imperfeita, né? Errar é humano, mas tem coisa boa no homem, né? Existe bondade no homem. As pessoas dizem: existe uma bondade natural no homem, a queda não foi total,
né? Mas quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos que há uma coisa muito pior em nós. Nós somos, como nós costumamos dizer, piores do que pensamos. Nós não somos tão bons quanto pensávamos que éramos, e, na realidade, nós somos muito piores do que nós pensamos que somos. E isso é algo profundamente impopular. E largos setores da igreja, irmãos, ao longo da história, têm procurado suavizar esta doutrina, né? Como alguns dizem, edulcorar, colocar uma cobertura de açúcar nesse fel, nesse amargor, que é a doutrina do pecado. Então, nós sabemos disso, né? É interessante que, estou lembrando aqui do C.S. Lewis, ele escreveu um texto que ele fala sobre alguns, na época dele, na década de 40, alguns irmãos na igreja anglicana que começaram a reclamar de cantar um hino que dizia que eles eram miseráveis pecadores. E eles diziam assim, pecadores sim, nós somos, mas miseráveis pecadores? E o C.S. Lewis ele começa a descrever que quando nós começamos a nos incomodar com certas expressões dos hinos antigos ou de certas pregações antigas que falam sobre essa miséria, porque é um sinal de decadência da igreja, porque estamos abandonando a centralidade da doutrina do pecado. Nós não podemos fazer isso. E reparem que parece que nesses versículos, João está justamente rebatendo esse tipo de mentalidade que procura suavizar o diagnóstico que a Escritura Sagrada faz de mim e de você, da minha natureza e da sua natureza. Reparem aqui, irmãos, em primeiro lugar, uma expressão que João repete 3 vezes, versículos 6, 8 e 10. Ele diz assim, verso 6, verso 8 e verso 10, se dissermos e se dissermos. Repararam aí? 3 vezes. Algumas versões falam, se afirmarmos. Se dissermos, diz o verso 6, que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, não praticamos a verdade. Verso 8, se dissermos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Verso 10, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a palavra dele não está em nós. Então, João aqui, irmãos, está nos mostrando que existem 3 erros básicos aqui com relação a essa questão do pecado. E por errarmos muitas vezes nesses 3 aspectos aqui, muitos de nós, de acordo com o apóstolo João, deixam de desfrutar, de experimentar a comunhão que nós devemos ter com Deus e com Jesus Cristo, que é oferecida ao cristão. E o primeiro erro é deixar, verso 6, de considerar a natureza do pecado. Reparem mais uma vez a afirmação do verso 6. Eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas eu ando em trevas. Qual o problema? O que tem isso? Eu andar em comunhão com Deus, mas digo que ando em comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo estou andando em trevas. Qual o problema? E João diz, o problema é que você é um mentiroso. Esse é o problema. Reparem que João aqui ele não se excusa, não se desculpa por usar esse termo forte. Ele não tem tempo para perder com firulas, com divagações. É urgente esse tema. E a Bíblia nos diz exatamente a respeito disso. Existem 2 reinos nesse mundo, né? O reino de Satanás e o reino de Deus. O reino da luz e o reino das trevas. O reino da santidade e o reino da iniquidade. Só existem esses 2 reinos em que nós, homens, podemos viver. E nós ou estamos num ou nós estamos no outro. 2 domínios, 2 atitudes, 2 perspectivas, 2 mentalidades. E a Bíblia nos diz que nós já ao nascermos, nós já nascemos em pecado. A Bíblia diz a mais que antes de nós nascermos, o pecado já se encontrava nesse planeta. E a Bíblia diz mais que
essa é a razão, o fato de haver esse pecado é a explicação para todos os males do mundo, para todos os nossos problemas, para todas as nossas tristezas. Deus criou o mundo perfeito, Deus criou esse planeta perfeito, mas logo entrou nesse planeta esse elemento que é o pecado. O homem foi criado perfeito, mas ele foi tentado, ele caiu, e como resultado disso, o mundo inteiro foi contaminado. E nós somos lembrados, frequentemente, dessas conhecidas expressões bíblicas. O Deus deste século, 2 Coríntios 4,4. O príncipe das potestades do ar, Efésios 2. Nós somos lembrados que a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes espirituais do mal, contra os dominadores deste mundo das trevas. O reino de Deus, o reino de Satanás, a luz e trevas estão em conflito. E, de acordo com a Escritura Sagrada, todos nós nascemos debaixo do domínio do reino das trevas. E somos, assim, por natureza, filhos da ira, um eufemismo para dizer filhos do diabo. E nós temos a tendência de viver, de pensar, de aceitar as verdades que contradizem a verdade bíblica, de viver, de pensar, de agir de acordo com as ideologias e com as perspectivas de vida, com as mentalidades que se opõem à palavra de Deus, às ordenanças de Deus. Nós, então, nascemos com essa tendência de acolher e de aceitar tudo aquilo que se opõe a Deus, tudo aquilo que se opõe à sua santidade, à sua perfeição, à sua luz. Então, andar em trevas significa viver de uma tal forma, de uma tal maneira que raramente as pessoas têm qualquer tipo de consideração séria a respeito de Deus e da sua natureza santa. E caso os homens pensem em Deus, normalmente eles pensam em Deus como um velhinho de barbas brancas, bonachão, né? Que está sempre pronto para passar uma borracha sobre os nossos erros, sobre as nossas mentiras, sobre os nossos adultérios, sobre as nossas fornicações, sobre os subornos que nós fazemos, sobre os ódios que nós abrigamos no nosso coração, sobre as mágoas, falta de perdão, falta de reconciliação, e que no final de tudo ele vai perdoar você e vai considerar você uma boa entrada no céu. É isso que a gente pensa. Nós não pensamos nele como esse ser de luz absoluta. E isso é andar em trevas. Isso é enganar o seu próprio coração. É deixar de perceber que a sua própria estrutura interna se opõe a Deus com todas as forças e que a impiedade domina o seu coração. Está controlando você, dominando suas palavras e suas ações e os seus pensamentos. João vai passar a descrever isso com mais detalhe no capítulo 2, quando ele vai dizer: não amem o mundo e todas aquelas coisas que existem nele. Mas agora, João está dizendo a nós nessa altura, as pessoas não percebem isso, as pessoas não conseguem entender que elas estão andando em trevas, que elas estão vivendo, pensando e agindo numa esfera em que as suas atitudes representam a antítese daquilo que Deus é. Mais uma vez, Deus é luz e nele não há treva alguma. E ele diz: essas pessoas são mentirosas. Você é um mentiroso. Se você diz que ama a Deus e você não consegue se reconciliar com seu irmão. Você é um mentiroso se você diz que ama a Deus e fica de mal com o seu próximo. Se você diz que fala com Deus, que ora a Deus, mas você não consegue falar com a pessoa que está perto de você, com seu irmão, com seu pai, com seu filho, com sua esposa, com seu marido. E qual é a verdade a respeito dessas pessoas? 2 Coríntios 6,14 diz assim: é impossível haver comunhão de luz com as trevas. Não se engane, você não está em comunhão com Deus.
porque ele é luz e você está vivendo em trevas. Não se pode misturar luz com treva. São incompatíveis. E se você não aceita isso, você não pode estar andando no mesmo caminho que Deus. É impossível. Então, esse é o primeiro elemento essencial, a compreensão do pecado como algo que domina você, a compreensão do pecado como um poder que mancha o mundo inteiro. E se nós não compreendemos isso, nós não podemos ter comunhão com Deus. E João continua, e ele diz que essa compreensão não é somente da cabeça. A única coisa que eu posso fazer com vocês é que vocês compreendam isso na cabeça, mas ela não pode ser somente intelectual. Ela precisa ser uma compreensão que seja vivida na prática. E reparem, ele diz assim, andarmos. Esse verbo, andarmos. Nós estamos andando nas trevas. Se nós dizemos que temos comunhão com Ele, mas estamos andando nas trevas, nós estamos mentindo. Nós não praticamos a verdade. Reparem, Deus faz o que Ele é. Deus age conforme a sua natureza interna. Deus não é apenas luz, Ele age como luz. E João está dizendo que nós devemos fazer a mesma coisa. Se nós realmente andamos com Ele, se nós realmente andamos na luz, nós vamos agir como seres que andam na luz. Portanto, mais uma vez, se alguém diz que ama o seu irmão, a Deus e odeia o seu irmão, ele não está andando na luz. Por quê? Porque não está andando de forma coerente com aquilo que ele diz que é internamente. Nós mostramos quem somos por meio das nossas ações. Quem vive espalhando discórdia não pode estar em comunhão, em relacionamento verdadeiro com Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, irmãos, que nós vemos aqui no texto. Segunda falha é que nós não percebemos que as nossas naturezas são realmente pecaminosas. Reparem, se nós dissemos que estamos sem pecado, versos 8, nós não temos pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Qual é a diferença aqui, irmãos? A diferença não é somente atos pecaminosos, mas a natureza que produz esses atos pecaminosos. João está tratando aqui da condição que é a causa dos nossos atos, o estado pecaminoso que é a fonte, que é a influência, que é o manancial de onde brotam todos os males, todos os pecados de dentro de nós. E aqui, irmãos, segundo a maior parte dos comentários, João está principalmente, ele tinha na mente a heresia muito comum na igreja primitiva, que é o gnosticismo, né? Alguns gnósticos diziam que quando você se torna cristão, você é liberto da sua natureza pecaminosa. Você recebe uma nova natureza. E por isso, dizem eles, por recebermos essa nova natureza, não existe mais pecado em nós. E como o erro nunca anda sozinho, né? Daí surge uma outra heresia, conhecida como antinomianismo, que significa que, uma vez que você é cristão, o que você faz já não tem mais relevância para Deus. Porque não é você que está pecando, não é o seu espírito que peca. O que você faz por meio do corpo não afeta a sua alma, o seu espírito. E João, ele é muito claro ao dizer que se você diz que você não possui mais uma natureza pecaminosa, você está se auto-enganando, você está se auto-iludindo. Mais uma vez eu quero a ênfase, não são outras pessoas que estão enganando você, você está se enganando a si mesmo. Você não está sendo, em outras palavras, honesto consigo mesmo ao se autoavaliar. O que você deve pensar não é simplesmente que tem feito coisas erradas,
mas também perguntar por que que eu faço essas coisas. E existe só uma resposta bíblica. Existe algo errado dentro de você. Você mesmo, sua natureza, ela é pecaminosa. Deus é luz, mas você não. Você é um pecador. E Paulo estava absolutamente correto quando disse, Romanos 7,18, eu sei que nada de bom habita em mim. Eu vou repetir, eu sei que nada de bom habita em mim. Você reconhece isso dentro de você? Lembra que eu, volta e meia, eu digo isso? Um cristão é alguém que sabe exatamente o que significam essas palavras, por experiência própria. Existe algo pervertido na minha essência, na minha natureza. Existe algo maligno na minha natureza. É por isso que eu tenho pensamentos pecaminosos. É por isso que eu tenho desejos pecaminosos. É por isso que eu tenho imaginações pecaminosas. É por isso que eu falo coisas das quais eu me arrependo depois. É por isso que eu faço coisas das quais eu me arrependo depois. Isso é o resultado da queda. Existe algo no meu próprio ser que torce, que perverte, que estraga tudo. Existe uma fonte dentro de mim, da onde jorra o mal, a iniquidade. Eu não apenas pratico o mal, mas a minha natureza, a minha essência é pecaminosa. E nós, cristãos, não devemos negar esse fato. Se eu negar, diz João, eu estou enganando a mim mesmo de forma deliberada. Porque a Bíblia é muito clara ao nos dizer estas coisas. Mas, às vezes, o que nós fazemos, irmãos, frequentemente? Nós tentamos racionalizar os nossos erros. Até quando a gente pede perdão, a gente não pede da forma como convém pedir. Como disse John Owen, até do seu arrependimento você precisa se arrepender. Digo eu para minha esposa, eu gritei com você, eu peço perdão por isso, mas sabe por que eu gritei com você? Porque você é uma chata. O meu problema é você. Se você não fosse assim, eu não seria do jeito que eu sou. Estou pedindo perdão, não estou? Eu não falo mais com fulano, mas a culpa não é minha, a culpa é dele. Eu estou de mal com Beltrano, porque ele é que é o problema, não eu. Nós nunca somos o problema. O diabo são sempre os outros. E não foi o que Adão fez? Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi nada. Estava bem contente sozinho. Meus tempos de solteiro. Então, irmãos, nós precisamos lembrar que quando nós fazemos assim, a verdade não está em nós. Nós enxergamos com muita facilidade quando uma pessoa faz essas coisas que nós fazemos, né? Mas nós não enxergamos quando nós fazemos aquilo que as pessoas fazem. E nós precisamos entender que aquilo que nós odiamos nos outros, nós também temos em nós. O coração é mais enganoso do que qualquer coisa. Mais enganoso, desesperadamente corrupto, diz Jeremias. Profundamente enganoso. Nos engana o tempo todo. Né? E aqueles que olham para si mesmos, né? E encaram essa verdade bíblica, eles sabem que essa é uma verdade absoluta sobre sua própria natureza. No nosso mais íntimo do ser, nós estamos errados. A minha natureza é má e pecaminosa, e não admitir isso é um auto-engano. E não apenas isso, a verdade não está em nós. E isso leva ao versículo 10. Se nós dissermos que nós não temos cometido pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. E a sua palavra não está em nós. É como se fosse um paralelismo, né? A verdade, a sua palavra, que é a verdade. Ou seja, é a incapacidade de perceber que nós, como pecadores, nós precisamos desesperadamente de perdão. Aliás, o hino 13
É um resumo dessa mensagem, não é? Nem Adão no paraíso, antes mesmo de pecar, teve o grande privilégio de seu rosto contemplar, para termos nós com ele franca e doce comunhão. A palavra, Cristo, o Filho, fez-se carne, fez-se nossa redenção. Você não pode apreciar essa palavra, redenção, se você não entender o que você é. Por isso que Calvino disse que a verdadeira sabedoria consiste em duas coisas: o conhecimento de Deus e o conhecimento de você mesmo. E você só pode se conhecer realmente como você é à luz do conhecimento de Deus. Mas a incapacidade de perceber isso, de perceber que nós precisamos de perdão. Você já conversou com gente assim? Eu já conversei com gente assim, né? Eu sei, errar é humano, né? Mas eu não sou tão pecador assim, né? Eu não sou tão mal assim, né? Eu nunca traí minha esposa, eu nunca matei ninguém, né? Eu nunca roubei ninguém. Tem muita gente ruim mesmo no mundo, mas eu não sou uma delas. Eu não sou como os outros, né? Eu fui criado na igreja, eu sempre tentei fazer o bem, né? Eu sei que eu não sou como essas pessoas, né? Na realidade, eu não tenho muita coisa da qual me arrepender. João diz que se você pensa dessa forma, você está fazendo de Deus um mentiroso. Se você pensa dessa forma, a sua palavra não está, a palavra dele não está em você. Se você não entender que você é um pecador, se você não entender que você realmente precisa do perdão de Deus, se você não percebe que se você precisou dele no passado, quando você chegou a esse conhecimento, e que você continua precisando dele tão desesperadamente quanto quando precisou dele no passado, você está incorrendo em erro. Uma vez alguém disse que nós precisamos, nos nossos melhores dias, tão desesperadamente de Deus quanto nós precisamos dele nos nossos piores dias. Nem mais nem menos. E Paulo, ele resume isso em Romanos 3. Não há nem um justo, nenhum sequer. Ele continua dizendo assim: nós sabemos que tudo aquilo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja debaixo do juízo de Deus. E ele diz, prosseguindo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os gentios pensavam que estavam bem, né? Eles diziam, os judeus pensavam que estavam bem, eles diziam, os gentios são cães, eles precisam, mas nós não. O fariseu pensava que estava bem. Graças te dou porque eu não sou como os outros. Eu sou diferente. Se pensarmos, irmãos, que o nosso progresso vem do nosso esforço, se nós não percebemos que nós precisamos nos arrepender, aliás, eu não sei quem disse isso, né? O cristão não é aquele que não peca, mas aquele que se arrepende. E esse arrependimento precisa ser contínuo a cada dia. Da mesma forma como nós aprendemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, os nossos arrependimentos precisam ser renovados a cada manhã. O cristão é alguém que vive em arrependimento. Resumindo, terminando, para que, como disse Spurgeon, você possa estar em pé diante de Deus, é preciso antes, primeiro, que você caia por terra, como o apóstolo Paulo, indo a Damasco, respirando ameaças de morte. O Senhor o encontrou e ele beijou o pó, né? Beijou a lama do reconhecimento da sua natureza, beijou o pó do arrependimento. Eu me lembro de uma historinha que eu ouvi já há uns 40 anos, de um fazendeiro muito rico, orgulhoso, que estava muito adoentado, acamado, e ele chamou um empregado dele, crente, e disse para o empregado: eu estou sentindo que a morte está se aproximando.
e eu não sei para onde eu vou, eu estou com muito medo. O que eu preciso fazer para ser aceito por Deus? E o empregado disse para ele assim: o senhor precisa ir lá no chiqueiro dos porcos, se ajoelhar na lama e bater no peito e dizer assim: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Isso eu não faço, nunca. Saiu. Dias depois ele chamou o empregado, repetiu as mesmas coisas e o empregado repetiu as mesmas palavras. O senhor precisa ir lá no chiqueiro, se ajoelhar, bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Não. Terceira vez ele chamou o empregado repetiu as mesmas coisas e o patrão disse assim: me ajuda aqui, me ajuda a sair dessa cama, me ajuda a ir lá, me ajuda a dobrar os meus joelhos na lama que eu vou fazer isso. E o empregado disse: deitado mesmo o senhor pode fazer isso, só o senhor dizer: tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador, porque é para esse que o senhor olha. É com esse que o Senhor tem comunhão, para o contrito, para o aflito, para aquele que reconhece que não pode nada diante de Deus. É assim, e somente assim, que nós podemos ter comunhão com Ele. Só no reconhecimento da nossa pecaminosidade e olhando para a cruz, para o sangue derramado, pelo Cordeiro Santo, que derramou esse sangue por você e por mim. Ovelhas desgarradas, para nos purificar e para nos conceder esse acesso a Santo dos Santos, a glória do Pai. Oremos, irmãos. Pai Celeste, eu não sou como tu. Tu és santo e eu sou pecador. Tu és luz e tu sabes que há ainda em mim algo que se assemelha à natureza do próprio diabo, Senhor. E assim, Senhor Deus, nesse reconhecimento de que nós não somos como o Senhor, nós sabemos que a única forma que nós podemos ter comunhão contigo é através de teu Filho. Que o Senhor me veja através dele. Que o Senhor me veja, Senhor Deus, através do sangue de Jesus derramado por mim na cruz do Calvário. E que nele eu possa ser aceito por Ti, Senhor Deus. Que nele eu possa ser reconhecido por Ti. A parte dele eu não tenho nenhum valor. A parte dele, Senhor Deus, eu não mereço nada de Ti. A parte dele, Senhor Deus, eu não mereço o Teu amor. A parte dele, Senhor Deus, eu só mereço o Teu juízo. A parte dele, Senhor Deus, eu reconheço, mereço o inferno. Mereço, Senhor Deus, ser lançado da Tua presença, Senhor Deus, por toda a eternidade. Mas eu Te louvo, Senhor Deus. Da mesma forma que Paulo, eu Te louvo. Graças ao Senhor por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças ao Senhor pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Graças ao Senhor pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que extirpa, Senhor Deus, o meu pecado. Graças ao Senhor, graças a Deus, porque por meio desse vivo e novo caminho, Senhor Deus, nós podemos, todos nós, ter acesso ao Santo dos Santos, com ousadia, mas com profunda reverência, com profundo temor. Senhor, nós sabemos que Enoque andou com o Senhor. Isso é comunhão. Nós sabemos, Senhor Deus, que só através de Jesus Cristo nós podemos ter essa capacidade de andar contigo. Ensina-nos, Senhor Deus, o temor do Senhor, o reconhecimento de que andamos na Tua presença sempre, que nós não podemos fugir da Tua presença. Se subimos aos céus, lá estás, se descemos ao mais profundo abismo, lá estás também, Senhor. Que tenhamos essa consciência, e tenhamos essa consciência de que, se nós, ainda sendo pecadores, fomos amados por Senhor, muito mais agora, libertos por Cristo, cobertos pelo Seu sangue, nós somos aceitos por Ti, Senhor Deus. Mas que sempre seja esse conhecimento arraigado dentro de nós, que somente em Cristo, essas duas letras, em Cristo, nós somos salvos por Ti. Que possamos reconhecer que só há duas condições neste mundo, Senhor. Ou nós estamos em Cristo, ou nós estamos sem Cristo, salvos ou condenados, na luz ou nas trevas. E que as evidências desta salvação, Senhor Deus,
sejam manifestas nas nossas vidas, por um andar digno, Senhor Deus, por um falar correto, Senhor Deus, por manifestações diárias, Senhor Deus, da crescente graça de Deus em nós, no despojamento, Senhor Deus, do corpo desta carne, no despir do velho homem e no revestir do novo homem, Senhor Deus. Que seja assim, para a glória, honra, louvor do teu santo e excelso nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Levantemos, irmãos.